Luan, dúvida sincera. Nesse momento, com IPCA mais 8, realmente faz sentido, ainda com Selic a 14,25, comprar fundos imobiliários nesse momento e também ação de dividendo para receber um dividend yield que talvez nem supere esse 8% de juro real? Eu queria entender qual é a lógica de se investir em ações agora, tendo uma taxa de juros assim tranquila para eu investir e excessivamente alta. É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor! Como é que você está? E de fato, se você abrir agora o site do Tesouro Direto, clicar aqui em Produtos, Rentabilidade ou Rendimento dos Títulos, você vai encontrar isso aqui, Tesouro IPCA mais 2032. Então eu consigo travar uma rentabilidade por aproximadamente 6 anos. A IPCA mais 8,33. E vale ressaltar que isso aqui é o pico de taxa de juros aqui no país, em se tratando dos títulos públicos. O que eu quero dizer é que essa é a maior rentabilidade que a gente teve desde o Plano Real. Isso aconteceu ali na queda do governo Dilma, então esse IPCA mais 8 é considerado o topo. Então por que não aproveitar isso aqui ao invés de fundos imobiliários e ações? Além disso, pode ficar a dúvida. Pô, Luan, quando eu olho aqui para o histórico do CDI no Brasil, histórico mais longo, com exceção desse período aqui, 2021, 2018, poucos anos, a gente sempre teve no Brasil juros acima de 8, 9, 10, puxando no passado aqui, eu chego a mais de 20% de taxa de juros. Sendo assim, cara, por que eu deveria ter uma parcela relevante do meu capital em fundos imobiliários que provavelmente só vão conseguir bater isso aqui em momentos de juros mais baixos, se na maior parte do tempo eu tenho juros mais altos? E de fato, vou pegar aqui dois exemplos de ativos, um fundo imobiliário e uma ação. Fundo imobiliário, se você comprar hoje, você vai ganhar mais ou menos 9%, fundo de tijolo, obviamente, porque papel você está investindo em renda fixa na prática. E uma ação de dividendos você vai ganhar uns 8% como a Taesa. Depende da ação, mas não espere muito mais do que 8% de dividend yield em uma ação pagadora de dividendo. Em fundo imobiliário também entre 8% a 9%. Como o fundo imobiliário acaba distribuindo 95% do lucro, você pode esperar até um pouco mais, por isso esses 9%. E de fato, olhando para o IFIX, a gente nota que o IFIX ele só venceu com folga o CDI em momentos de juros mais baixos. Depois disso, começou a perder e agora se aproximou do CDI. Mas note que o IFIX ele venceu pelo menos até 2024. Em 2024, a gente já tinha, como você pode ver aqui, ó, um CDI acima de 10%. Então só começou a perder em desempenho a partir de 2025, quando essa Selic saltou para 15%. E aí o CDI no acumulado deu 14,32. E aí, em razão disso, qual que é o grande ponto aqui? Você pode me falar, pô, Luan, aqui eu já tenho esses 8,3%. Ou se eu quiser aqui comprar o 2037 para alongar ainda mais o prazo, eu tenho 8%. É o dividend yield mais ou menos que eu vou ganhar com ação e fundo imobiliário. E aí eu tenho IPCA, que é a correção. Sendo que, principalmente com fundo imobiliário, a gente nota uma dificuldade de valorização da cota, especialmente olhando aqui para o valor patrimonial da cota. Porque veja, vamos pegar aqui o valor patrimonial. 2025, 103. 2024, 104. 2023, abaixo de 100. 99, 99. 101. Puxando mais ainda, saiu de 90 para 103, uma valorização muito baixa, de apenas 14% em 10 anos. Isso aqui não bate inflação, isso aqui nem se aproxima do IPCA acumulado, porque o IPCA acumulado de 10 anos foi de 62%. Então a gente vê que a valorização do fundo imobiliário acaba sendo inferior à inflação acumulada. Então, no final das contas, esse yield aqui fica quase equivalente a essa taxa real, só que aqui no IPCA eu acabo ganhando mais investindo no tesouro. Então, qual que é o sentido? E olha só nos últimos 5 anos, uma ação de dividendo também, me dando 68% de rentabilidade, enquanto o CDI 77%. Então, quando o juro fica alto, consequentemente, até a ação faz eu perder dinheiro em comparação com a renda fixa. Bom, esse questionamento é muito válido, por isso que eu trouxe aqui os contrapontos, mas você precisa entender basicamente duas questões. Primeiro, em se tratando de fundo imobiliário que paga rendimentos recorrentes mensais, a tendência é que você tenha quase 100% do seu retorno nos proventos, ainda mais com esse payout de 95%, e você precisa considerar que esse rendimento mensal facilita uma taxa interna de retorno mais atrativa.
Eu vou te explicar na sequência. Facilita, não garante. Então perceba, esse rendimento recorrente facilita na obtenção de retorno em investimento, algo que você não tem em renda fixa. Segundo, de novo em se tratando de fundo imobiliário, você não pode simplesmente só olhar para esse valor patrimonial por cota, a evolução desse valor. Sabe por quê? Porque no meio do caminho, o fundo imobiliário pode fazer subscrição, que é aporte de capital no fundo imobiliário, simples assim. E ao colocar mais dinheiro no fundo, eu emito mais cotas. Então, o que acontece com o valor patrimonial? Que nada mais é que o patrimônio líquido dividido pelo número de cotas. Eu aumento o número de cotas, então meu valor patrimonial não tem como crescer. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que os fundos imobiliários, no geral, eles são de gestão ativa, ou seja, o gestor ele faz reciclagem de portfólio. Então, ele encontrou uma oportunidade de vender um imóvel ou parte de um imóvel com um bom ganho de capital, ele vai lá e faz isso. E esse ganho, que pertence ao fundo e, consequentemente, ao cotista, ele é distribuído. E aí você recebe esse dinheiro e acaba não considerando aqui no valor patrimonial. Então não entra como valorização, mas você ganhou esse dinheiro como um dividendo extra que veio da liquidação de um imóvel. Por isso que você precisa olhar para o retorno total e ainda por cima, você não pode simplesmente só, peguei o dividendo que eu ganho, que é 8, 9%, mais essa valorização de 1, 2%, 11. Não é assim. Porque esse rendimento, especialmente para quem não está usando, ele foi reinvestido. E aí ele gerou uma bola de neve, porque o próximo dividendo, se reinvestir no próprio fundo, ele foi maior, depois maior, depois maior. Então, se eu estou investindo em fundo imobiliário para a acumulação, uma fase de maturação do meu investimento, eu estou reinvestindo. Então, não posso simplesmente fazer essa comparação fria de que o meu retorno se resume a dividend yield mais valorização baixa. Não é assim. Eu vou te mostrar na prática aqui por que não é assim. Lembra de um vídeo que eu fiz explicando por que a estratégia de dividendos é a melhor para o seu portfólio? Não que você simplesmente não deva diversificar o seu patrimônio em ação de crescimento. Não foi isso que eu disse. Eu disse que você deveria priorizar dividendos, porque eles facilitam você ter mais retorno. Facilitam. Simplesmente por um motivo matemático, que eu vou retomar aqui e fazer uma pequena correção, para você ver a importância de você entender que essa comparação com a renda fixa não é bem adequada. Olha só, eu tenho o caso 1 e o caso 2. Caso 1, um ativo que paga rendimentos de forma recorrente. E o caso 2 é um ativo que eu só vou receber a rentabilidade lá no final, só lá no final. E note que no caso 1, eu desembolsei R$ 100, no caso 2 também, o mesmo desembolso. E no caso 2, eu recebi lá no futuro R$ 300, ou seja, eu desembolsei 100 e vou vender lá no futuro, ou seja, vai entrar no meu caixa 300. Um lucro, portanto, de 200. Beleza. Aqui foi diferente. Eu fui recebendo R$ 10 por ano, supondo que aqui eu estou falando de 10 anos, e aí lá no futuro eu vendo por 140. O meu lucro foi de 130 e aqui foi de 200. Claro, né? Desembolsei 100, vendi por 300, 200 de lucro. Desembolsei 100, ganhei os queros aqui que parecem insignificantes ao longo do tempo, vendi por 140, 130 de lucro. Mas o meu retorno eu não calculo nessa comparação aqui, que é equivocado. Eu calculo através da taxa interna de retorno do investimento. Porque ao calcular a taxa interna de retorno, eu estou considerando os fluxos de caixa que foram sendo recebidos no período, porque o dinheiro tem valor no tempo. Aqui eu não recebi nenhum fluxo de caixa. Todo o meu retorno está no futuro. E aí veja que aqui a taxa interna de retorno dos dois casos foi equivalente, mesmo com uma diferença aqui nominal de ganho de capital, digamos assim, sendo de R$ 70, olha só. De 130 para 200. A taxa foi a mesma. E qual é a correção que eu falei? A correção está aqui. No fundo, aqui eu considerei R$ 10 fixos de rendimentos por ano. Ou você pode entender por mês, se você quiser entender dessa forma, pensando em fundo imobiliário. Só que, por que isso aqui está errado? Porque se eu estou na fase de acumulação de patrimônio e reinvestindo, essa renda está subindo. Essa situação hipotética que eu usei aqui é para quem está usando de rendimento e ele não cresce, né? Usando parcialmente. Mas se você não está usando nada, está investindo em tudo, então, na verdade, eu não tenho um cupom fixo que a gente fala. Não, ele é variável e a tendência é que ele aumente. Especialmente em aluguéis, por exemplo, onde eu tenho contratos que são reajustados por um índice de inflação. Então, eu tenho reajustamento mais investimento de dividendos, a tendência é aumentar esse provento ao longo do tempo. É isso que eu espero de um bom ativo. Eu estou presumindo aqui que você está comprando um bom ativo, porque ativo ruim tem em todos os locais, todas as áreas. Então, o que provavelmente aconteceria com esse meu rendimento de R$ 10? Pô, Luan, aqui aparentemente eu estou falando de um dividend yield de 10%. Supondo que eu conseguisse, e existe ação e até fundo imobiliário que conseguem pagar 10%, tá? De tijolo, por exemplo, fundo de shopping você consegue hoje 10% dependendo do shopping. Mas presta atenção. Então, se é 10%, você não concorda que
cada provento aqui tem a tendência de crescer 10%? Claro, né? Se o ativo me paga 10% e eu reinvisto integralmente o provento, a tendência é que ele aumente 10%. Então, no segundo provento pago, eu tenho que adicionar 10%, depois mais 10%, depois mais 10%, porque isso é juro composto. Então, eu simplesmente vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o provento anterior e adicionar 10%. Então, o segundo provento, R$11. Depois, 12,10. Depois, 13,30. Depois, 14,64. Olha, a TIR já subiu para 13%. Essa é minha taxa interna de retorno. Já ultrapassou aqui. Depois, 16, 17, 19, 21,43. Em virtude disso, meu retorno total, a taxa interna de retorno, foi de 15%, que é o alvo que a gente pretende em qualquer investimento de renda variável, vale dizer. Cheguei no meu alvo simplesmente porque eu reinvesti os proventos. Ah, Luan, mas você sabe que essa história de reinvestir no próprio ativo é um mito. Ninguém consegue fazer isso de maneira rigorosa. É verdade. Mas se reinvestiu em outro ativo, que se você está tomando razoavelmente bem decisões, a tendência é que você se aproxime da taxa interna de retorno se fosse reinvestir no mesmo ativo. Esse é o ponto. Portanto, veja, mesmo que o ativo tenha se valorizado pouco no período, considerando aqui 10 anos, só se valorizou 40% em 10 anos, ainda assim eu obtive 15% de taxa interna de retorno. E aqui, em que houve uma valorização expressiva, eu só tive uma taxa interna de retorno de 12%. E aqui vale dizer rendimentos isentos de imposto. E aqui tem a questão do ganho de capital. Esse é o ganho bruto. Se eu tirar o imposto de renda, vai cair minha taxa interna de retorno. Para eu chegar a uma taxa interna de retorno aqui de 15%, eu teria que ter, olha só, um lucro de 300. Então eu compraria 100 e venderia por 400. Olha só, você fala, caramba! Puta, ganho de capital é o mesmo que esse aqui, Então veja que simplesmente olhar para uma baixa valorização ou só para rendimento mais valorização, isso é enganoso, isso não analisa de fato o retorno interno que o investimento te produziu ao longo do tempo, ao longo dos anos. Com a ação de dividendo, a mesma coisa, a mesma ideia. Ainda você poderia dizer, ok, Luan, entendi que existe potencial da taxa interna de retorno em ativos que geram fluxo de caixa de maneira recorrente. Mas você não concorda, Luan, que não faz muito sentido eu, sei lá, mesmo que eu possa, em dados momentos, ganhar mais da renda fixa, ganhar 1,5% ao ano a mais? Será que faz sentido correr esse risco, sei lá, para ganhar 1% ao ano a mais, 1,5%? Eu já vou te mostrar a resposta a respeito dessa pergunta. Mas antes, eu quero te convidar a se tornar membro do canal aqui no YouTube. Por quê? Porque você tem dezenas de vídeos exclusivos, você tem vídeos de análise da minha carteira pessoal de investimentos, você tem acesso à minha carteira do Investidor 10 e você tem a minha planilha de valor intrínseco. E ainda você pode testar por um período grátis que o YouTube agora disponibilizou. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro e cancelar a qualquer momento. E se você precisar de um consultor de investimento, você pode solicitar o seu orçamento no link que está aqui na descrição. E a consultoria é feita comigo, não tem delegação a terceiro. Então eu posso montar a sua carteira de investimentos ou analisar a sua carteira já existente. Isso a gente faz através de um relatório, um parecer técnico e reuniões que nós fazemos em conjunto. De novo, o link para solicitar orçamento está aqui embaixo. E agora, respondendo essa pergunta, eu quero antes chamar a atenção para o seguinte. Quando você investe em títulos do governo, eu não estou demonizando aqui. Você pode comprar esse título, não tem problema. Dá para você encaixar no portfólio. Mas não significa que você só deva comprar esse título e ignorar outros investimentos de renda variável, especialmente os geradores de renda. E aí eu trago mais motivo para você, que é o seguinte, aqui você tem um vencimento, mesmo que você pegue 2037, existe um vencimento, ou seja, essa composição, essa bola de neve do IPCA mais 8 vai acabar em 2037 ou vai acabar em 2032. Existe um prazo para acabar. O que quer dizer com isso? São investimentos com vencimento. Quando você investe em fundo imobiliário, em ação de dividendo, a gente está investindo teoricamente em ativos perpétuos, sem fim, sem data de vencimento, sem prazo determinado. Então a composição ela tende a ser mais poderosa, porque não existe um vencimento para cortar, para interromper os juros compostos. A composição é continuada. Isso potencializa, porque evita pagamento de impostos. Porque quando chega aqui no vencimento, venceu 2037. Esse IPCA mais 8 vai ter consumo de imposto de renda e taxa de custódia. Então eu não consigo ter aquele empréstimo gratuito do diferimento fiscal que o Warren Buffett fala em títulos do governo ou qualquer outra renda fixa. Por isso que a renda fixa deveria estar mais no seu portfólio, nem pensando tanto em retornos, mas pensando em ganhos reais, claro, eu sempre quero ganhar da inflação, ainda que a inflação oficial não reflita a sua inflação pessoal. Eu quero garantir um determinado retorno em um determinado período, para suportar a volatilidade dos ativos de renda variável que eu sei que no longo prazo
poderão entregar retornos bem superiores, ou ainda que marginalmente superiores, seria 1% do fundo imobiliário que você questionou eventualmente. Então essa perpetuidade faz uma diferença enorme, especialmente para quem está acumulando patrimônio. Para quem já tem seus 70, 75 anos, aí faz todo sentido você concentrar nesses títulos, porque você fala, eu tenho 70 anos, isso aqui vai vencer em mais 10, né? Expectativa de vida no Brasil, 80 anos. Então, tá bom, pelo menos eu consigo carregar tal vencimento com essa taxa aí bem atrativa. Aí uma outra situação. Fora isso, você não precisa excluir um. Aqui o raciocínio não é exclusivo, excludente. Não, na verdade, é um raciocínio para você incluir os dois ativos. Por que não comprar os dois? Aqui pensando um prazo mais curto e nos outros aqui pensando um prazo mais longo. E quanto mais a gente estica o prazo, maior a minha TIR. Voltando aqui, porque veja, a gente saiu de uma TIR de 12% com rendimento fixo para 15%, por quê? Porque eu fui reinvestindo durante 10 anos. Então o prazo alongado é meu aliado para aumentar minha taxa interna de retorno em ativos geradores de renda. É claro que aqui eu estou pressupondo que o ativo não reduziu o seu pagamento de renda, estou pressupondo que a gestão é boa, ou seja, é capaz de não gerar uma queda brusca na vacância e queda na geração de aluguéis. São pressupostos. E aí eu estou considerando aqui que existem esses riscos. O risco da vacância, o risco da gestão fazer um trabalho ruim. Por isso que a gente diversifica o patrimônio. Agora, respondendo à última questão, especialmente em se tratando de fundo imobiliário, porque com a ação você sabe que há a possibilidade de você ter ganhos reais de 2, 3% em relação ao CDI, mesmo nesses picos de 13, 14% ao ano. E aí eu concordo contigo que, eventualmente, você vai acabar ganhando 1,5% ao ano a mais, porque a renda fixa no Brasil é muito complicado e porque eu já falei que a rentabilidade média dos negócios, não só no Brasil, mas no mundo, é de 12%. Então, se eu tenho um juro que está a 14%, que tipo de negócio imobiliário vai conseguir me entregar mais do que isso consistentemente ao longo do tempo? Realmente, são poucos os negócios. Os melhores fundos imobiliários do país não conseguem entregar 12, 13% de retorno em cima do patrimônio. Por exemplo, você tem o TRX-F11, consegue mais de 13%, mas é uma coisa rara, mas ele é muito alavancado. Aí é um risco muito alto. Então veja que, de fato, é muito difícil. Por isso que, geralmente, os fundos imobiliários, quando o juro está desse tamanho, eles estão negociados abaixo do valor patrimonial para que o retorno fique superior ao retorno que você consegue em títulos do governo. Porque o retorno sobre o patrimônio dificilmente vai ser acima disso, né? Se você comprar no valor patrimonial, teoricamente falando. Então, realmente, existe essa dificuldade, mas o mercado ajusta. Por isso que a cota cai abaixo do valor patrimonial, para que a expectativa de retorno reflita esse risco cuja oportunidade de 14% ao ano. Mas você sabe que no longo prazo é possível sim conseguir aí pelo menos 1 a 1,5% ao ano. Só que você precisa entender que é justamente esse caráter de longo prazo, o fato desse investimento ser teoricamente perpétuo, que faz uma diferença enorme em se tratando de juros compostos. Olha só isso aqui. Considerando que eu invista R$100.000 a uma taxa de juros de 12% ao ano, supondo que eu consiga isso no longo prazo em renda fixa, e é bastante improvável, porque a renda fixa, no final das contas, vai me produzir 11% ao ano, 10 líquido, mas supondo que eu consiga. E aí eu vou colocar aqui um período bem longo, 30 anos, sem investimento mensal. No final das contas, eu vou conseguir sair de 100 mil para 3 milhões em 30 anos. Agora, supondo que com fundo imobiliário eu consiga 13, 1% ao ano a mais, que parece insignificante para correr o risco da renda variável, mas não é insignificante. Eu saí de 3 para 4, R$1 milhão a mais em 30 anos. E se eu colocar mais 0,5% aqui, 13,5%, eu sairia de 3 milhões para 4,5, 1,5 milhão a mais. Então esse 1,5%, que parece insignificante, que não vale a pena correr o risco, que é o risco de mercado, da volatilidade, e também outros riscos, risco de vacância, que eu já falei, risco da gestão, no final das contas eu acho que vale a pena sim, se você tem horizonte de longo prazo mesmo, pelo menos 10 anos para cima, para que a bola de neve faça essa diferença absurda entre você ter acumulado 3 milhões, na verdade um pouco abaixo disso, e você ter acumulado quase 4 milhões e meio. Então não ignore esse 1%, esse 1,5% até 2% a mais. Tem uma diferença gigantesca no longo prazo. No curto prazo realmente faz muita diferença, nem no médio. Mas no longo é muita diferença por conta dos juros compostos, que é seu aliado ao longo do tempo. Mas e aí, eu quero saber de você, deu para entender por que a gente tem que investir em ações de dividendos e fundos imobiliários? Fundo imobiliário não necessariamente, se o seu perfil é mais voltado para ações de dividendos, mas se você gosta de fundo imobiliário também, mesmo com IPCA mais 8, mesmo com Selic ou CDI a 14, que são juros elevadíssimos, que atrapalham os negócios e atrapalham a carteira de investimento obter retornos superiores a isso, a
atrapalha. E outra aqui, pensando em ciclos econômicos, é inviável a gente permanecer com um juro desse tamanho por mais e mais anos. E aí justamente em um ciclo de afrouxamento monetário, que esses ativos que a gente acumulou quando eles estavam descontados por conta de uma taxa de juros elevada, eles se valorizam bastante, compensando a espera. Mas, de novo, sempre horizonte de longo prazo. Se você não tem esse horizonte, você não tem que investir nesses ativos. Aí a renda fixa de fato é para você. E se ficou alguma dúvida, também comenta aqui embaixo que você me ajuda a produzir conteúdo aqui para o canal. Fui!